Como vocês já sabem, nessa série vamos contar um pouco da história de enormes mansões luxuosas de pessoas famosas que depois de reviravoltas acabaram completamente abandonadas. O que aconteceu com essas casas, de quem elas eram, vamos descobrir no vídeo de hoje. Fala, noventistas! Aqui é o Noge. Se você é aquele noventista de carteirinha que adora saber a história das mansões abandonadas, já capricha no like aqui embaixo. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. E inscreva-se que rolam vídeos como esse de segunda a sexta-feira. Combinado? Então bora pro vídeo. Steve Jobs, além de um grande empresário, foi uma das maiores mentes do século XX, um baita inventor das tecnologias que a gente tanto adora. I'm an artist right now. Well, how do I scroll through my list of artists? How do I do this? I just take my finger and I scroll. That's it. Em 1984, o Steve comprou uma antiga casa no estilo espanhol em Woodside, na Califórnia. A mansão tinha 35 cômodos, entre sala de estar, jantar e jogos, sendo 14 quartos e 13 banheiros, todos em mármore com banheira, escadaria colonial, várias salas completas com decoração de primeira linha e uma enorme área externa. Steve Jobs morou durante 10 anos nessa casa e depois acabou se mudando. A ideia era demolir a mansão gigantesca para construir uma casa menor, mas como a casa foi construída por um famoso arquiteto californiano na década de 20, a prefeitura e outros órgãos consideraram que a mansão era um patrimônio histórico e não liberaram a demolição. He wants to tear it down and build a smaller house, but preservationists want it saved. The town manager and council are in the middle. Nisso, Steve Jobs já estava noutra casa e deixou a mansão então abandonada. Do lado de fora, mato para todos os lados e muita infiltração e mofo. Pictures taken by a local photographer reveal its sorry state. Mold is growing on ceilings, vines sprouting in the walls. George Washington Smith built it in 1925. He's known for his Spanish colonial revival style. Steve Jobs passou os últimos 11 anos da sua vida fazendo petições para que a mansão fosse demolida, e isso só foi acontecer apenas 8 meses antes da sua morte. Desde então lá só tem um terreno, nada foi construído lá e os itens que estavam na mansão foram colocados em um museu da cidade. Não é exagero dizer que o humorista e apresentador Jô Soares fez história na comédia e na TV brasileira. Eu soube nos Estados Unidos que o pessoal de talk show tem substituído a banda por uma fita já gravada, porque aí não tem essa porrinhação de fazer sinal, a banda... Vocês todos já estão com algum emprego em vista, né? E com tantas décadas de uma carreira de sucesso, é claro que o Jô acumulou uma boa fortuna que o possibilitou comprar uma bela mansão. Segundo relatos, ainda nos anos 80, ele teria morado em uma grande mansão na cidade de Vinhedo. Quando abriu a porta que eu já vi essa madeira toda, tudo isso, eu digo, é esse mesmo. Olha que espaço, né? Baratíssimo. A mansão era enorme, com muitas salas e quartos, belíssima decoração, piscina enorme e até uma biblioteca. Mas em meados de 92, o Jô vendeu a mansão e se mudou para um apartamento em São Paulo. A casa chegou a ter outros donos, mas ultimamente parece que está completamente abandonada. Pichações, coisas quebradas, mato crescendo para tudo que é lado e lixo espalhado em alguns cômodos fazem parte do atual cenário de uma mansão que um dia já foi extremamente luxuosa. Pouco se sabe sobre a história real dessa grande mansão, mas muitos moradores de Vinhedo contam que essa foi sim uma das casas preferidas do Jô. Atualmente a mansão pertence a uma pessoa que prefere se manter anônima e vira e mexe atrai curiosos ao local. Vamos torcer para que a casa seja em breve reformada e volte a ser uma bela mansão, né?
Pablo Escobar foi o maior narcotraficante do mundo que chegou a ser responsável por simplesmente 80% do mercado de drogas no planeta Terra, meu amigo. Ele foi um narcotraficante que ganhou fama mundial e chegou a atuar na lista de homens mais ricos do mundo. Este colombiano foi o maior traficante que já passou por essa terra. Ele viveu como um rei e chegava a gastar $1000 por semana só com elástico para embolar todo o seu dinheiro. Ao longo da sua caótica trajetória, chegou a ter diversas mansões gigantescas e certamente a principal delas é a Fazenda Nápoles. A fazenda tinha tudo que você pode imaginar, bicho. Uma casa gigantesca, heliponto, 6 piscinas, 20 lagos artificiais, postos de gasolina e até mesmo um zoológico particular que custou mais ou menos aí $6 milhões e abrigava mais de 1.200 animais. Depois da morte de Escobar, a fazenda ficou abandonada por vários anos, sob ordem do governo colombiano, e depois foi transformada em um complexo com hotel, parque aquático e restaurantes. Bom, pelo menos essa mansão aí acabou tendo um fim produtivo, digamos assim, muito diferente do que aconteceu com outra mansão do Pablo Escobar que ficava em Miami. Pablo Escobar entrava nos Estados Unidos à vontade e, sem disfarçar o nome na escritura, comprou até casa em Miami, num bairro de milionários, de cara pro mar, com piscina e até um ancoradouro próprio. A mansão cor-de-rosa ficava na região mais luxuosa de Miami, de frente para o mar, com muitos quartos, piscina e até um deck ali para ancorar os barcos. Apesar dos luxos e da extravagância, ele jamais levantou a suspeita com seus vizinhos. Uma coisa que os vizinhos mais antigos aqui da rua comentam, que na época que o Escobar passava umas temporadas aqui, eles achavam que ele fosse um bilionário árabe do petróleo. Naquela época se falava muito nos petrodólares, nessas pessoas com muito dinheiro e que não eram muito de viver em público. Chegava um monte de limusine, um monte de guarda-costas. Quem mais poderia ser a não ser um bilionário dos petrodólares? Mas não era não, era o Pablo Escobar, que na época não era tão conhecido. A mansão foi paga à vista pelo próprio Escobar com enormes sacos de dinheiro vivo. Ele usou essa casa durante anos nas suas muitas idas e vindas aos Estados Unidos. Mas ali no final dos anos 80, o governo já sabia quem era Pablo Escobar e confiscou a mansão. Este empresário, Christian Bertois, dono de uma rede de restaurantes, comprou a casa em 2014. Pagou quase $10 milhões. Eu comprei de um advogado que comprou do governo americano em 1990. Porque a casa foi confiscada do Escobar. A casa foi confiscada em 1987. Hoje a mansão cor-de-rosa tá assim, por dentro completamente caindo aos pedaços. Todos os quartos estão nesse estado aí deplorável. Dá uma olhada na situação do banheiro. Por toda a casa não é difícil achar infiltrações, paredes caindo aos pedaços e até buracos que foram feitos pela polícia na época em busca de coisas, que Pablo poderia ter escondido na casa. Recentemente a casa foi comprada por um empresário que encontrou sim coisas escondidas na casa, como um cofre, que logo depois mandou demolir tudo para construir uma nova casa. E você se lembra de mais alguma mansão abandonada aí dos famosos? Deixa aqui seu comentário qual a sua opinião sobre o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo. Lembrando, se você gostou do vídeo, deixa o gostei e compartilha com a galera. E eu vou deixar aqui ao lado mais vídeos dessa série maravilhosa para vocês clicarem aqui ao lado e curtir uma boa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós aqui e foi! Valeu!